hoje o nosso miniciclo da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. Hoje nós teremos a nossa grande parceira da OAB, a doutora Kátia Aparecida Précoma, que vem expor sobre as consequências psicológicas da violência obstétrica. Também está presente hoje na nossa mesa a nossa diretora, Stella Serafini, o nosso presidente da OAB-PREV, Daniel Blinstein, a nossa conselheira estadual, Thaís Cremasco, a minha maravilhosa vice-presidente VP, Silvia Melges, e de acordo com o transcorrer da palestra, outras pessoas irão ingressando e eu vou citando elas para vocês conforme for acontecer na palestra. É um grande prazer ter vocês aqui, mais ainda os estudantes que sempre estão nos prestigiando, a comissão, que já vi os membros também estão ingressando, estão participando. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a nossa diretora, Stella Serafini. Stella, com você a palavra. Muito obrigada, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu venho aqui em nome da diretoria da OAB Campinas, da nossa presidente Luciana Freitas, do nosso vice-presidente Paulo Braga, do nosso secretário-geral Cláudio Vieira e do nosso secretário adjunto André Amin, para saudar todos os presentes, agradecer muitíssimo a presença da nossa palestrante, Kátia Précoma, eu falaria Precoma, mas ainda bem que a Fábia falou antes, que é uma... nós estávamos brincando antes que ela é praticamente uma advogada, de tanto que auxilia a OAB Campinas neste assunto tão delicado que é a exaltar a figura da mulher, combater a violência, e neste caso, todos os tipos de violência contra a mulher, e ela falará hoje sobre as consequências psicológicas do combate à violência contra a mulher. Agradeço muitíssimo a nossa presidente da comissão, da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, a doutora Fábia, minha grande amiga, a doutora Silvia, a vice-presidente da comissão, com quem eu tive a honra de dividir os bancos do Conselho Estadual no último triênio, as suas lições, Silvia, como uma mulher advogada, ficarão em mim para o resto da minha vida. Agradeço muito a presença da doutora Thaís Cremasco, a nossa conselheira estadual, uma advogada combatente e dedicada à valorização da mulher. Por favor, doutora Thaís, leve o abraço da diretoria da OAB Campinas à nossa presidente Patrícia Vanzolini, com grande prazer que a recebemos. E agradeço também a presença do nosso eterno presidente da OAB e presidente da OAB-PREV, o meu grande exemplo na Ordem de Advogados, nosso querido doutor Daniel Blinstein. Então, agradeço demais a presença de todas, a presença de todos. Não poderia deixar também de agradecer as nossas valorosas funcionárias aqui da OAB. Sem elas, este evento e nenhum outro seria possível. Então, meninas de ouro, muito obrigada em nome de toda a diretoria. Doutora Fábia, muito obrigada pela oportunidade de fala nesse evento, que é um evento da comissão. As comissões fazem a OAB Campinas ter a representatividade que tem hoje.
né? A OAB Campinas, a diretoria da OAB, não seria nada, absolutamente nada, se não fossem as participações das comissões. E, neste caso, uma comissão tão importante, uma comissão de tanto valor e que tem também essa valorosa advogada à frente. Então, muito obrigada pela oportunidade e, mais uma vez, sejam todos e todas muito bem-vindos. Muito obrigada, Estela, pelas suas palavras, pelos seus elogios e pelo seu carinho. Gratidão. Eu gostaria de chamar agora a nossa conselheira estadual, Thaís Cremasco, que para vocês é a conselheira estadual, mas a Thaís tem uma grande presença, uma grande atuação na cidade de Campinas, com o grupo que ela preside, que é a Mulheres pela Justiça, tanto é que ela vai falar um pouco sobre isso, e eu acredito que a maioria dos estudantes, advogados a conheçam mais por isso. Então, hoje nós somos presenteadas duplamente, porque nós temos aqui uma mulher combatente, que tem à frente a ONG Mulheres pela Justiça, assim como também uma conselheira estadual de São Paulo, representando aqui a diretoria de São Paulo. Então, eu passo a palavra para a doutora Thaís. Boa noite a todas e todos. Primeiro, cumprimento você, Fábia, pelo convite, pela abertura, né? Você, desde o início, falou que depois da eleição não tinha nós contra eles, seríamos todas umas, e nós, mulheres, a gente consegue fazer isso com maestria, né? Enquanto os homens estão guerreando por qualquer coisa, a gente rapidamente se une, e você, Fábia, é a prova de que a gente é capaz e de que juntas somos mais fortes. Então, queria te agradecer por esse convite, agradecer a presença da Silvia, né? É um prazer estar ao lado da Silvia. A Silvia tem uma representatividade para todas nós, mulheres advogadas, né? A Silvia, ela é sinônimo da mulher advogada. Então, Silvia, é sempre muito bom, muito prazeroso poder estar nos mesmos lugares que você está. Estela, apesar da gente se conhecer super pouco, fico muito feliz e muito honrada com as palavras que você falou sobre mim. De verdade, quero estar mais próxima de você, de toda a diretoria, para que a gente construa uma OAB melhor e mais participativa para as mulheres. Queria agradecer, claro, a presença da nossa palestrante, a Kátia, né, dizer que eu estou muito animada, o tema é maravilhoso, então estou super feliz em ouvi-la pela primeira vez, apesar de já ser habituê aqui na OAB, e queria terminar os cumprimentos e agradecimentos na pessoa do nosso eterno presidente, como a Silvia falou, Dr. Daniel Blinkenstein. Daniel, duas coisas importantes que eu queria falar para você. A primeira é o que a Fábia disse que você fez para ela e na vida dela, antes da gente começar, que foi abrir espaço. Eu sei que você fez isso por muitas outras advogadas, tanto mulheres como homens, com essa estrutura que você criou e permitiu das comissões. Você deu voz a muitos advogados e advogadas que jamais teriam espaço. Então, por isso, em nome das mulheres, em nome da jovem advocacia, apesar de eu não ser jovem, eu queria agradecer todo esse carinho que você teve e tem até hoje com a nossa classe. E, em segundo lugar, Daniel, vou confessar uma coisa que eu tenho certeza que você não sabe. O Mulheres pela Justiça, que é esse movimento que a gente transformou em ONG, o qual eu tenho a honra de presidir, é um movimento que também existe através da sua participação. Durante 2 momentos, Daniel, eu fui me aconselhar com você em relação ao nosso coletivo. Por uma demanda tão grande, talvez você não se lembre. Eu tinha muito medo, e falo com as jovens advogadas que possam estar nos assistindo, porque nosso movimento ele foi criado por uma juíza trabalhista e por mim
e nós atenderíamos mulheres vítimas de violência dentro do Poder Judiciário, dentro do Fórum Trabalhista de Campinas. Parece muito estranho, mas deu certo. E o nosso acolhimento seria acolher a mulher em qualquer instância, para acompanhar nas delegacias, para acompanhar, de repente, num processo, ajudar as mulheres naquilo que elas precisassem. E no começo do nosso coletivo, a vice-presidente, que é a doutora Ana Cláudia Torres Viana, que é uma juíza até hoje na área trabalhista, ela perguntou: Thaís, é importante você conversar com o presidente da OAB, porque ele pode, de alguma forma, alguém querer dizer que a gente está tentando captar cliente. E eu fui perguntar para você, Daniel, talvez você não se lembre. E você falou: Thaís, não se preocupa com isso. Se o objetivo da ONG de vocês, do coletivo de vocês, é acolher mulheres vítimas de violência, a OAB não vai interferir, não vai atrapalhar. E através dessa sua carta branca, Daniel, todas nós, mulheres, hoje temos mais de 200 mulheres no coletivo, todas nós nos sentimos mais à vontade por poder atuar sem ter a preocupação de que parecesse que a nossa causa não seria uma causa digna. Então, com essas palavras, eu agradeço o convite de estar aqui essa noite com mulheres tão importantes, tão empoderadas, e tendo você, Daniel, ao lado dessa luta por igualdade, que certamente todas nós, né, que conhecemos você e a sua luta, sabemos que você é um homem que está ao lado da nossa luta e dos nossos pleitos. Rapidamente, já encerrando a minha fala, Fábia, eu aproveito para ressaltar o que é o coletivo Mulheres pela Justiça. Então, é um coletivo formado por advogadas, psicólogas, juízas, delegadas, mulheres de qualquer profissão, que têm o objetivo e que entendem que para uma mulher sair de um relacionamento abusivo, de uma violência doméstica, ela precisa não apenas de um advogado, não apenas de um boletim de ocorrência, não apenas de uma coisa, precisa de uma teia de proteção para essa mulher. Então, o coletivo Mulheres tenta buscar essa teia no caso concreto. Nós fazemos plantões no CEAMO às sextas-feiras, e recebemos as denúncias das mulheres que precisam de ajuda, e em cada caso a gente monta uma teia para ajudar as mulheres a saírem desse ciclo da violência e dos relacionamentos abusivos. Então, é um pouco sobre isso que o nosso coletivo atua. E por último, Fábia, eu queria parabenizar pela escolha desse tema. Eu fiz um processo de violência obstétrica, tive êxito. Nós sabemos que é muito difícil conseguir emplacar a tese da violência obstétrica dentro do Poder Judiciário, pela dificuldade das provas, e sabemos, por outro lado, que mais de 40% das mulheres que usam o Sistema Único de Saúde do nosso país relatam ter sido vítimas de violência obstétrica. Então, dessa forma, Fábia, eu parabenizo pela escolha do tema, que é tão pertinente e que vai ajudar muitas operadoras do direito, né, entenderem o que é, para conseguir atuar nessas demandas, e também ajudar pessoas a entender o que é e como, de repente, ajudar uma colega a saber quais provas e como agir perante uma atrocidade como essa. Então, agradeço a todas e boa palestra aqui para todas nós. Muito obrigada, Thaís, pelas palavras, muito obrigada pelo elogio, mas a temática foi escolhida pela Kátia, viu? Eu só falei para ela: Kátia, eu quero te trazer e eu quero que você traga uma temática diferenciada, porque ela já trouxe várias temáticas assim fantásticas. E ela falou assim: eu vou trazer essa temática, o que você acha? Eu falei: ótimo, porque eu sei muito pouco sobre isso, e eu acredito que a maioria dos estudantes também, muitas advogadas também, que estão começando, às vezes, no direito médico, então acho mais que pertinente essa palestra. E eu gostaria também de te agradecer pelas suas considerações com a Silvia, com o Daniel. É o famoso ditado, né? Ditado de mãe, que mãe fala assim: você quer adoçar uma mãe, você fala bem dos filhos. É mais ou menos isso. Então, você me adoçou hoje elogiando o Daniel e elogiando a Silvia, assim como a Estela. Bom, a Estela é uma graça, né? Muito obrigada mesmo. Eu gostaria de chamar o Daniel Blinkstein, que é o nosso presidente da UBPrev, que é um homem tão engajado com nossas causas, que é um homem, como a doutora Thaís mesmo falou, que é um homem que ele
incentiva não só as mulheres, mas de todos os homens, a classe, nosso eterno presidente. Daniel, com você a palavra. Obrigado, Fábia. Boa noite a todas, a todos. Confesso que eu me emocionei com as palavras que foram proferidas a mim e não mereço tamanha deferência e divido com todo mundo que sempre esteve junto na OAB Campinas e torcendo, trabalhando e também nessas atividades como coletivo, mulheres, como as atividades do CEAMO, como, enfim, todas essas atividades que com certeza ajudaram e ajudam a gente a construir um mundo melhor para todos nós, né? Todos e todas. Então, eu parabenizo a você, Fábia, a querida Silvia Melges, por presidirem, e a Silvia na condição de vice-presidente dessa comissão importantíssima que foi criada agora na gestão da presidente Luciana, de combate à violência contra a mulher. Eu acho fundamental nós termos uma comissão própria desse assunto. Nós estamos falando de violência obstétrica e tivemos um caso agora, está aí na mídia, só abrir os jornais, né? A esposa de um médico famoso se suicidou, ao que tudo indica, pelo que está nas notícias, e o caso, infelizmente, envolve uma acusação, não contra ela, mas contra ele, que com certeza gerou todo esse estresse familiar também. Então, uma pessoa muito conhecida, não sabemos o resultado do processo, nem qual vai ser o desfecho, mas, enfim, existe esse caso aí circulando, e nós sabemos que isso ocorre demais, né, dentro das quatro paredes de um hospital ou de uma clínica. Então, também cumprimentar a Kátia pela temática, por estar também aqui na OAB Campinas mais uma vez. Cumprimentar a nossa querida Estela Serafini, nossa diretora tesoureira, e cumprimentar toda a diretoria, hoje presidido pela Luciana Freitas, o que também nos honra muito, né, a presidência da nossa subseção sendo exercida por uma mulher advogada. Eu acho muito importante, assim como estendo os cumprimentos e o agradecimento a Thaís também pelas palavras a mim proferidas, porque eu concordo com você em gênero, número e grau, que nós disputamos eleições, mas nós trabalhamos juntos sempre pela nossa profissão e pela importância que a advocacia tem para as pessoas, né? Então, a gente não faz ideia. Então, quando você recebe uma mulher lá no seu coletivo, talvez nem todo mundo faça ideia da importância que é para uma pessoa que nunca teria acesso a um advogado, a uma advogada, a uma estrutura, a uma teia, né, como você falou. A importância para a pessoa de ser acolhida, né? E para nós, enfim, eu que sempre acompanhei os trabalhos da Comissão da Mulher, nós sabemos que a violência, ela realmente cria uma situação da qual você não consegue sair, né? E quantas vezes nós já não ouvimos as pessoas falando: olha, mas se a pessoa está sofrendo violência, por que ela não pega as coisas e sai de casa, né? Como se fosse simples, né? Como se fosse fácil, como se isso não envolvesse violência psicológica, doméstica, perseguição, medo de morrer, falta de dinheiro para sustentar os seus filhos e a si próprio. Então, eu agradeço a você, Thaís, parabenizo também pelo coletivo, a você, a doutora Ana Cláudia, que sempre nos recebeu com muita cordialidade e atenção no Fórum Trabalhista, e desejo sucesso também no Conselho Seccional da OAB, a Patrícia Mazzolini, ao Léo Sica, toda a diretoria, e tenho certeza que nós vamos sempre trabalhar juntos, unidos em prol da nossa profissão. Agora, realmente, o momento é de trabalhar, porque a população e a advocacia precisam da gente. E eu agradeço mais uma vez a vocês pelas palavras, fico muito feliz e realmente emocionado de poder ter participado da gestão da OAB Campinas e aberto portas e aberto espaços para todas e todos. Eu fico feliz porque eu acho que esse é um legado que a gente pode deixar, mas só é possível porque nós trabalhamos em conjunto, trabalhamos junto com as pessoas e procuramos respeitar aqueles que entendem mais do que a gente sobre aqueles determinados assuntos, né? Ninguém sabe tudo, nós sabemos cada um pouco, e eu acho que eu sempre procurei, junto com a diretoria e todas as comissões,
ouvir aqueles que conhecem sobre os assuntos. E desse assunto que nós estamos falando agora, quem conhece isso muito a fundo são vocês, e por isso parabenizo por esse evento, a toda a subseção, e desejo um excelente evento, uma boa semana. Peço desculpa só de ter que me ausentar daqui a pouco para uma outra reunião, e tenho certeza que vai ser uma noite muito importante de debates. Muito obrigado mais uma vez a todas vocês. Fico, assim, honrado de estar numa mesa com 5 mulheres e 1 homem. Isso é uma grande conquista para uma população que é machista por natureza e que sempre procura afastar as mulheres da gestão e dos cargos de comando. Então, eu fico feliz de estar aqui e ser minoria nessa mesa dos trabalhos de hoje. Muito obrigado, viu? Obrigada, Daniel, pela sua delicadeza, pelas suas considerações. E, por mesmo recebendo elogio, você elogia a gente em dobro. Muito obrigada. E agora eu gostaria de chamar essa maravilhosa, essa dama da advocacia, que muito me honra ser a vice-presidente da comissão, que é a doutora Silvia Melges. Silvia, com você a palavra. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui como vice-presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. Um convite feito pela Fábia e endossado pela nossa querida presidente Luciana Freitas. Eu sei que nós temos muito trabalho a ser feito e, Fábio, obrigada por esse convite e por poder estar aqui já nomeada. Eu quero cumprimentar a Estela, minha querida companheira de conselho seccional. Durante 3 anos trabalhamos juntas, viajamos juntas, e foi muito gratificante todo o trabalho que nós pudemos desenvolver no Conselho, e o que nos fez crescer, e muito, né? Estela, leve um abraço a Luciana Freitas, a todos os diretores, Cláudio, Paulo, André. Eu admiro muito a todos, e a subseção de Campinas é a minha subseção querida, né? E falando agora, aproveitando a deixa, quando falo de diretoria de Campinas, do doutor Daniel. Me permita, Thaís, eu falar primeiro do Daniel, que eu sei que ele vai sair, mas eu não podia deixar de me dirigir a ele e dizer a ele que muito ele fez por nós mulheres. Ele, com esta maneira democrática de administrar a OAB de Campinas nesses 9 anos, ele abriu espaço para todas as mulheres, como diz a Thaís, que muitas vezes não têm voz e não têm vez. E o doutor Daniel é um ser humano gigante, e ele abriu todo esse espaço para nós, e por isso que nós estamos aqui, né? E por isso que a Luciana assume como presidente, né? Então, Daniel, muito obrigada por tudo que você sempre fez por todas nós, e você aqui pode ser a minoria, mas é um gigante para nós, e nós todas amamos muito você por tudo que você faz pelo seu coração enorme. Muito obrigada. Thaís, minha querida amiga de, não sei, não vou contar quantos anos, né, Thaís? A gente se conhece há muitos anos, e temos um carinho, eu tenho um carinho especial por você, Thaís, você sabe, e eu fico muito feliz que você esteja no Conselho Seccional e a nos representar, porque a mulher precisa de mulheres
de garra para poder acabar com tantas coisas desagradáveis contra ela, né? E eu a cumprimento e cumprimento a nossa presidente Patrícia Vanzolini na sua pessoa. Leve um abraço da subseção de Campinas e queremos com muito prazer tê-la aqui conosco numa próxima oportunidade. Kátia Précoma, muito obrigada, já não é a primeira vez que nos encontramos, você é uma pessoa que eu admiro demais, o seu trabalho é um trabalho de uma maneira gigante em prol das mulheres, é até difícil falar, porque eu tenho acompanhado toda a sua trajetória, as suas palestras, e o que você tem feito em prol da mulher sofrida, da mulher machucada, da mulher com dor da alma. É difícil a gente usar palavras corretas para cumprimentá-la. Kátia, mais uma vez, é um prazer poder tê-la aqui e poder ouvi-la. E um grande abraço a todos e tenham todos uma ótima palestra e uma boa noite. Obrigada, Silvia, pelas suas palavras. E agora, sem mais delongas, eu chamo a nossa palestrante, Kátia Aparecida Précoma, com a temática As Consequências Psicológicas da Violência Obstétrica. A Kátia é perita judicial e ela é psicóloga atuante em Indaiatuba. E a grande nicho de atuação dela são mulheres que sofrem violência doméstica e abusos sexuais. Mas a Kátia, ela é uma psicóloga ímpar, porque ela traz temáticas pesadas sem a densidade que elas têm. Ela traz uma leveza muito grande. Então, sem mais delongas, eu chamo a amiga, a parceira, a psicóloga, a doutora, a palestrante incrível, maravilhosa, Kátia Précoma. Com você, a palavra, minha amiga. Boa noite a todos, muito obrigada. É imensa a minha felicidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Esse carinho todo, sabe aqueles coraçãozinho que a gente coloca lá quando está curtindo? Sintam-se assim, ó, tô colocando um monte de coraçãozinho aí para todos. É muito carinho que transborda e eu recebo aqui. Estela, fique tranquila quanto ao pré-coma, pré-coma. Estou super acostumada, aceito os dois. Bom, vamos lá. Então, nessa noite eu vou falar para vocês um pouquinho sobre violência obstétrica. Por que eu escolhi esse tema? Eu já falei de violência sexual, eu já falei das inúmeros tipos de violência, né? Mas eu tenho observado um aumento significativo de procura no meu consultório, de encaminhamentos feitos por profissionais da psiquiatria, onde as suas pacientes com histórico e medicadas para depressão e ansiedade têm como pano de fundo uma violência obstétrica. Vamos voltar um pouquinho lá, quando nem psicóloga eu era, eu me lembro ainda criança, que minha mãe, muito sábia, sempre nos nossos cafés, que eu gosto muito de café, e quando a gente sentava para tomar um cafezinho, a minha mãe sempre tinha algum assunto em pauta. Então, além daquela fofoca habitual da família, que todo mundo faz, num cafezinho ou num almoço, né, gente? A minha mãe falava de algum assunto. E eu lembro de uma vez que a gente tinha uma novela X passando, que estava no ar, e nessa novela, que tristeza, porque chegava no sábado, gente, você acompanhando aquela angústia, aquela mulher que ia dar à luz, aquele bebê tão esperado, e aí ficava para segunda-feira o próximo capítulo, para a gente esperar o que ia acontecer com aquela mulher. E aí,
A minha mãe no cafezinho falava assim, nossa, isso aí sempre aconteceu, você vai ver o que vai acontecer, essa mulher vai morrer. E aí a outra vai criar o nenê dela. Olha só a sabedoria da minha mãe. E a gente nem tinha esse termo, violência obstétrica. E aí eu falava para ela assim, nossa mãe, como assim? Vai morrer a mulher? Meu Deus do céu, que negativa. E ela falava, espera que você vai ver. E aí, eis que a segunda-feira chegava e era muito lencinho, minha gente, para acompanhar aquele episódio, aquele capítulo da novela, no qual aquela mãe que esperava o seu bebê, com o seu homem amado, que a família tinha preparado o quartinho para receber, esse bebê vinha ao mundo e essa mãe morria no parto. Eu confesso que algumas vezes eu assisti, outras não, porque eu ainda era pequena, né? Mas porém muito curiosa. E numa dessas vezes que eu assisti, o que me chamou a atenção? As pessoas subiam em cima da barriga daquela personagem ali que estava parindo e empurravam e falavam para ela, vai que se você precisa fazer esse bebê nascer. E aquilo era horrível de assistir. Eu tinha em torno de uns 12 anos, eu me lembro. E ficava aquela imagem. Depois eu falava, mãe, mas é assim que nenês nascem? É tudo isso aí? E aí minha mãe vinha com a história dela, porque afinal eu era curiosa, eu queria saber, foi assim quando eu nasci? E minha mãe falava, não, quando você e suas irmãs nasceram, o seu irmão nasceu, foi bem diferente, porque eu e seu pai, a gente se programou. Então, quando você for ter o seu bebê, nós vamos lá no Dr. Elvin e tu, olha o merchan da minha mãe, já tinha aquele médico da família que acompanhava. O que minha mãe estava passando para mim ali? Segurança. Olha, você vai se organizar, você vai ter o seu bebê com um médico que atendeu a nossa família, os partos da sua mãe deram certo. Aí vinha outra informação, que minha mãe sempre tinha alguma coisa para agregar. Olha, é o seguinte, você trata de só ver coisa bonita quando você estiver grávida, não fica assistindo essas porcarias, não. Você se cuida, faz o pré-natal, come coisa decente para esse bebê nascer saudável. Você guarda um dinheiro para fazer sua cesárea. Por quê? Porque minha mãe tinha passado pelos procedimentos de cesárea e para ela era ok, foram bem sucedidos, então ela passa para frente o que deu certo para ela. E aí, olha só que curioso, minha mãe dizia assim, você se prepara, no dia que você for ter o nenê geralmente mudou a lua, a sua barriga baixou, esse nenê vai nascer. Então, é igual a plantação, Kátia, a lua não influencia, então influencia no parto também. E aí você se prepara, deixa essa malinha pronta com as roupinhas do bebê, porque esse bebê tem que chegar e as coisas têm que estar prontas. E você se cuida, não fica nervosa porque vai dar tudo certo, você está indo lá com o médico que você conhece, e no dia vai ser uma alegria só. Só que não come coisa pesada no dia, você já se depila, prestem atenção no que eu estou contando para vocês, porque essa historinha que parece cansativa e blá, 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 tem tudo a ver com violência obstétrica, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, você se depila, Kátia, porque senão a hora que chegar lá no hospital, elas depilam você de qualquer jeito e te cortam, elas vão fazer lavagem em você e você vai ver o que é bom para tosse. Olha só o que eu ouvia da minha mãe ainda jovem. E aí eu vou ter que deixar um beijo para minha mãe aqui e falar obrigado, porque tudo que você falou do seu modo tão simples e tão claro é o que a gente chama hoje, em termos técnicos, de violência obstétrica. Então, para os estudantes que estão aí, os profissionais que estão nos vendo, uma em cada 4 gestantes aqui no Brasil já sofreram violência obstétrica. O que é a violência obstétrica? É qualquer tipo de violência que ocorre com a gestante no pré-natal, no parto ou no pós-parto. Kátia, e como que isso se configura? Explica um pouquinho para nós. Então, imaginem vocês que aquela mãe, vamos falar de uma mãezinha de primeira viagem. Então, e que essa criança foi planejada, porque nós temos todos os tipos de situação. Então, essa mãezinha de primeira viagem, ela planejou, ela usou métodos contraceptivos anteriormente,
Aí ela encontrou um parceiro, ambos têm o interesse, combinaram de ter um filho. Falta isso para a relação. E aí eles se preparam, eles fazem lá o chá revelação, e eles vão organizando o enxoval do bebê, escolhem quem vai ser o médico que vai acompanhar o pré-natal, e a gente faz uso das medicações prescritas, e eu compareço em todas as consultas. Tem aquela primeira consulta tão esperada, que eu ouço os batimentos cardíacos do bebê, que parece uma escola de samba, gente, porque é tão forte aquele barulhinho, e elas ficam emocionadas, o seu companheiro está ali junto, e acompanha, e aí quem está fazendo o ultrassom geralmente fala para ela, tá vendo esse pontinho aqui, esse feijãozinho? Esse feijãozinho é o seu bebê. E aquela mãe se emociona, volta para casa, conta para a amiga, conta para os parentes, coloca no grupo de WhatsApp, o marido divulga no futebol, no emprego, na igreja, aonde seja o seu círculo ali de apoio, eles vão divulgar aquele momento de felicidade. E aí temos todo essa trajetória, onde as consultas de fato ocorrem, onde o médico dá atenção devida, onde muitas mães escolhem a forma que elas querem de parto, se elas querem um parto normal, um parto humanizado, ou se elas vão optar pelo parto cesariana. Isso é conversado com o médico, é agendado no caso de uma cesariana. Às vezes, no percurso, algumas novidades, um sangramento, corre lá no médico para saber se aquilo é normal, seguimos. Em outros momentos é necessário um repouso, e aquela mãe faz tudo que foi combinado. E aquele pai participativo também. E aí chega o grande dia. Eis que o bebê, que era para o dia 25, adiantou 5 dias, porque lembra a história da lua, gente? Ela acontece. E aí esse bebê adiantou alguns dias, eu vou para a maternidade, o médico que eu contatei está lá, a equipe é ótima, tem gente filmando, eu já posto no grupo, veio ao mundo o tão esperado bebê. Esse é um caso de êxito que eu acabei de contar para vocês. Tudo correu dentro do esperado. Aí vamos ver o que vai acontecer depois no pós-parto, a vida vai seguir, dúvidas virão, ela vai buscar a rede de apoio dela, ela vai levar esse bebê no pediatra e a vida vai seguir e os bebês não param de nascer. Ok. Aí eu tenho casos que não são bem-sucedidos assim, porque toda essa historinha que eu contei para vocês, a gente vai ter alguns problemas ao longo do caminho. Então, imaginem vocês, aquela mãe, aquele pai, aquele bebê que não foi planejado, mas aqui estamos grávidos. E aí, se esse casal permanece junto, ok, seguimos, não foi planejado, no entanto, vamos fazer o que tem que fazer. Ou eu tenho as mulheres que os seus companheiros abandonaram e elas vão seguir esse caminho sozinhas. Por que a palestra, então, chama as consequências? Porque eu vou falar disso para vocês. Porque as consequências começam aí. Então, tem um peso, uma mãe, que ela vai ter o companheiro ao lado, a família ao lado, uma equipe, um médico que acompanha. Tudo isso, emocionalmente, ele tem um peso muito grande, gente, nesse pré e nesse pós-parto. Agora, se eu não tenho nada disso, o problema começa aí. Então, eu vou lá fazer o meu ultrassom sozinha. Se eu estou pagando, se eu estou no particular, o atendimento é X. Se eu estou no SUS, o atendimento é Y. Ah, Kátia, mas quem é bom em qualquer lugar, realmente. Eu tenho colegas médicos que eu admiro, falo para eles, porque eles são bons em qualquer lugar, seja no SUS, seja na rede particular, porque eles são empáticos, porque eles são aquilo ali, em qualquer lugar que eles estejam. Mas isso acontece com todos? Não, não acontece. Existem profissionais que não deveriam estar exercendo. Eles são verdadeiros criminosos. Eles têm comportamentos criminosos que eles mudam e, para pior, a vida de muita gente. E aí os consultórios estão aí lotados de psicólogos, de psiquiatras, por isso, pelo trauma instalado. Então, imagine vocês essa mãe, que ela foi lá fazer o ultrassom, sozinha, ela compartilhou com uma amiga, alguém mais próximo, ainda não conseguiu curtir a gravidez,
gravidez, aquele momento, mas a vida vai seguir. É marcado aí uma primeira consulta, ela retorna, faz um acompanhamento, é conversado também sobre o parto, e ela está aí tendo que ressignificar esse abandono desse pai, desse genitor dessa criança, e que ele não vai estar ali com ela. E talvez esteja depois que esse bebê nascer ou não. Mas eu tenho muitas mulheres que, além de não ter essa companhia e não ter acesso a condições melhores de atenção, elas vão recorrer ao que temos, é o que tem para hoje. Então, o que eu ouço muito na clínica, e isso é dentro da violência obstétrica, a gente tem uma subclassificação ali, que a gente vai falar, por exemplo, de violência por negligência. Então, veja vocês, eu tenho mulheres que lá no meu consultório estão grávidas, e aí elas reclamam de dores para mim, de problemas que elas estão enfrentando na gravidez, e imediatamente eu pergunto para elas, você já conversou com o seu médico? Quando que é a próxima consulta? Ah, ele vai marcar. Ah, o médico está de férias. Ah, a moça do postinho vai me retornar. Só que, gente, eu estou falando de meses onde isso não acontece. Então, eu estou falando de mulheres que viram o seu médico em 2 ocasiões e no dia do parto. E aí, muitas estão com inúmeras dúvidas, porque elas têm sangramentos, corrimentos, que elas desconhecem, que elas têm o quê? O senso comum, o que todo mundo fala, o que a vizinha fala. Então, pode ser que a vizinha diga para ela que aquele sangramento é normal, aquele corrimento também. Como ela pode encontrar alguém que diga para ela, você veja isso, porque você vai perder o seu bebê. Aí imaginem vocês uma mulher ouvindo que não depende dela, no entanto, se algo acontecer com o bebê, é culpa dela, porque foi dito, você vai perder o seu bebê. Então, o que eu daí tenho que trabalhar na clínica? Aquele sentimento de impotência. E muitas vezes a gente tem que sair, pensar fora da caixinha. Eu não consigo me conformar, nunca vou me conformar com aquela coisa mecânica, automática, quadradinha, só do consultório, só de escuta. Eu, Kátia, não consigo. Então, muitas vezes eu tive que ligar para profissionais, fazer encaminhamentos que eram um plus. Por quê? Porque eu me colocava no lugar dela. E se fosse comigo? Eu já fui mãe, e mesmo que eu não tivesse sido mãe, como mulher, eu me colocar no lugar dela, porque eu tenho mãe, porque eu tenho irmãs, porque eu tenho amigas, e como eu gostaria que elas fossem tratadas. Se fossem elas ali tomando um café comigo e me contando de forma desesperadora que isso estava acontecendo com elas. A gente não pode se calar e fechar os olhos. E simplesmente deu 50 minutos, tchau, acabou sua consulta, próximo. Eu não consigo ser assim. E aí, é nesses momentos que profissionais vão fazer a diferença. E nós temos que fazer a diferença. Por quê? A violência obstétrica não são todos que conhecem esse termo e entendem o que é. As pessoas estão cheias de dúvida e, pior, elas não sabem aonde recorrer. Kátia, então, ele se negou a prestar atendimento. Onde eu vou? Nós vamos ter que ter um plano B, nós vamos recorrer a outro local, a outro médico, porque você pode de fato perder o seu bebê ou ter complicações na sua gravidez e que não tem a ver, não é culpa sua, é uma negligência que está ocorrendo com você. Aí nós temos aquela gravidez que correu tudo bem e chegou o dia do parto. E aí é uma sucessão de erros, gente, de coisas erradas que acontecem, e as sequelas elas vão vir de imediato e também a longo prazo. Então, eu vou falar para vocês aqui, eu anotei algumas frases que eu já ouvi das minhas pacientes. Uma frase bem comum que eu ouço é: você vai matar o seu bebê. Eu já ouvi também, aqui não tem anestesia, vai com dor mesmo. Já ouvi também, eu gritava de dor e o médico gritava comigo. Dá para piorar? Dá.
Quando você não aguentar mais, aí você pode vir que eu interno. Então, essas são frases que as minhas pacientes relatam que, em pesquisas recentes que eu fiz, é comum essa prática. E aí eu lembrei daquele cafezinho com a minha mãe, eu lembrei daquela novela, daquele capítulo que eu assisti, onde eles empurravam a barriga daquela mãe para o bebê nascer. Eu lembrei de outros momentos, de outras mulheres que eu já atendi e que elas falavam assim para mim: por isso que morre criança, a mãe e o filho, por causa desses médicos, desses profissionais. Tem gente boa? Tem. Em toda área tem gente boa. Mas tem gente que não deveria estar ali, porque eles não fazem o que deveria ser feito. E o pior, e é por isso o termo violência obstétrica, porque eles fazem, eles têm condutas que a OMS não aceita, não considera, são práticas que não são mais utilizadas. Olha que grave o que eu estou falando para vocês. E mais, que não é de consentimento da gestante. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Vocês já devem ter ouvido em algum momento um termo que é episiotomia. Não, Kátia, eu nunca ouvi isso. Traduz para mim o que é isso. Vocês já devem ter ouvido alguém falar assim: nossa, ela foi ter o bebê, parto normal, esse bebê não nascia e eles fizeram um cortezinho. Aí a gente é curiosa e quer saber: cortezinho? Como assim um cortezinho? Um cortezinho entre a vagina e o ânus. Para quê? Para facilitar a saída do bebê. No entanto, gente, isso é uma prática invasiva. Isso não foi conversado com aquela gestante. Não houve a permissão, o consentimento dela. Simplesmente ela precisa, aquele bebê precisa nascer e ela está ali na mão do profissional, acreditando que ele é qualificado e que o doutor e a sua equipe sabem o que eles estão fazendo. Vocês querem saber outra coisa muito comum que eu ouço? É o uso de um instrumento para facilitar a saída do bebê, que é o fórceps. Ele parece uma pinça e ele vai pegar a cabecinha do bebê e facilitar a saída. Isso é ok? Isso também é invasivo. É um método empregado? É, até os dias de hoje. Pode deixar sequelas? Pode, mas alguém te fala ali na hora? Não, ninguém fala. A sequela vem depois. Aí, sabe aquela pressão que eu falei para vocês, que eu vi lá na novela, e empurrava para aquele bebê nascer? Ela tem um nome bonito, manobra de Chrysler. E aí é uma pressão feita na parte superior do útero para acelerar a saída do bebê. A escrita é linda que está aqui, mas olha só, é uma prática que foi banida pela Organização Mundial de Saúde. Ainda acontece? Ainda acontece. Então, isso é violência obstétrica. Tem mais? Tem, porque tudo pode piorar. E aí, nós estamos falando de muito machismo, nós estamos falando das violências que a mulher sofre o tempo todo, e alguém aqui, em algum momento, se não ouviu, pergunta para alguém mais velho, porque eles vão confirmar para vocês. O que é o ponto do marido? Alguém já ouviu isso, gente? O ponto do marido? Quando eu comento isso na clínica, eles falam assim: ah, Kátia, eu já ouvi falar de ponto G, ponto do prazer. Que novidade que é essa ponto do marido? Pasmem. O ponto do marido, lembra daquele procedimento que eu falei para vocês, da episiotomia, que faz o cortezinho lá entre ânus e vagina? Tá. Imaginem vocês que aquilo foi feito para facilitar para que você retome a sua vida conjugal com seu marido. Olha que ótimo. Ponto do marido. Então, você imagina o tanto de trauma que essas mulheres têm decorrentes das violências que elas sofrem durante o parto. E aí, qual é a consequência? Kátia, me fala das consequências, então, que você atende lá. Então, lembra que eu comentei com vocês que os médicos têm me encaminhado muitos casos de depressão e ansiedade, problemas conjugais,
que quando, às vezes, eu recebo a mulher ali, numa anamnese, num primeiro momento, a mulher, ela tem vergonha, ela está me conhecendo, a gente não tem o vínculo ainda. Ela falou mais ou menos lá para o doutor o que está acontecendo com ela está medicada para tentar estabilizar aquele humor. Só que no decorrer da sessão e de outras sessões que vão acontecendo, eis que surge problemas no relacionamento. E aí, pasmem, elas me contam assim, sabe aquele ponto lá do marido? Então, Kátia, aquilo é muito traumático para mim. Sabe por quê? Porque desde que eu tive meu filho, acabou meu casamento. Porque aquele ponto, ele me causa dor. Então, eu não tenho mais prazer durante o ato sexual, mas eu faço porque o meu marido não tem culpa. Gente, é muito triste isso. Porque eu estou falando de sucessão de erros que não dependiam dela, a pessoa está ali no escuro, o que era para ser aquele momento de alegria, da chegada do filho, como foi comentado aqui no início, se transforma nesse pesadelo. Por quê? A maternidade é fácil, gente? Não, a maternidade, o que é dito por aí é que ela é maravilhosa. E ela é, de fato, eu fui mãe, para mim ela foi maravilhosa, mas ela é fácil? Não, ela não é fácil. Porque tem a nossa falta de experiência, tem os contratempos que a vida coloca, tem a criança com as suas necessidades, porque nasce um bebê, nasce uma mãe. E aí o que você era enquanto indivíduo aí, você vai ter que ressignificar tudo. Então você achou que estava tudo dentro do esperado, e aí o seu bebê nasce e ele não pega chupeta, ele não toma uma mamadeira, porque ele não quer o bico de borracha, ele quer o seu. E aí o seu bico racha, ou você não tem bico, e aí vem mais violência. Por quê? Vamos citar aqui. As pessoas me perguntam assim, quem faz a prática da violência obstétrica, Kátia, além do médico? Então, nós temos as enfermeiras, nós temos os anestesistas, nós temos os técnicos de enfermagem, nós temos até o pessoal da recepção, porque muitas vezes os maus tratos começam lá quando a mãezinha chega para ter o bebê, para sua internação, ela já não é acolhida. E aí, imaginem vocês que ela vai procurar uma ajuda profissional de uma enfermeira ou de alguém desse ramo para ele orientar aquela mãezinha como tocar para sentir menos dor, como procurar o bico, como que é a sucção do bebê, como é que eu seguro o meu bebê. Porque, às vezes, a forma que eu fiz, gente, não tem fórmula mágica. O que serve para mim não serve para o outro. Eu posso dar umas dicas. Olha, para mim deu certo isso aqui. Mas cada ser é único. Então, o corpo daquela mulher, ela precisa de uma orientação profissional. Olha, você pode fazer dessa maneira, conduzir dessa maneira, de outra maneira. Nós temos plano B. E aí ela vai tentando ali o manejo com aquele bebê. Aí essa mãe chora sozinha muitas vezes. Se ela tiver com dificuldade, que tudo vai mais ou menos bem quando a gente tem um pouquinho de recurso. Aí imaginem vocês aquela mãezinha que ela não tem recurso nenhum, que ela deixou de fazer as faxinas, que aquele marido foi embora, que a família mora em outro estado, que ela está sozinha aqui. Ela, aquele bebê, um aluguel para vencer, ela mal comeu direito naquele dia e o bebê chora, porque ela não consegue dar de mamar para o filho. E aí, olha o que acontece. Vai aquela enfermeira que deveria orientar, acolher. Muitas vezes isso acontece antes mesmo da saída do hospital, porque ela não está tendo manejo com o bebê. E aí a enfermeira diz para ela, desculpem o termo, na hora de fazer estava bom, não estava? Agora se vira. Isso é violência obstétrica, porque ela aconteceu ali no pós-parto. E olha como a gente tem que estar atento, e profissionais da psicologia não estão isentos também de cometer falhas. Por quê? Muitas vezes nós temos os profissionais que fazem parte de uma equipe multidisciplinar, da equipe de um hospital. E aí alguém diz, ali no prontuário, está anotadinho tudo o que aconteceu, pelo menos a gente entende que deveria estar anotado tudo o que aconteceu com aquela mãe desde o momento da internação. E aí aquela mãezinha tá para ter alta e algum profissional direciona e diz, olha, precisa dar uma passadinha lá no quarto X, porque aquela mãe não tá bem.
e a gente acha que ela está com depressão pós-parto. E aí já existe uma fala induzida. Essa profissional, se ela não tiver um olhar atento, ela compra essa fala e ela vai com esse olhar até o quarto X falar com aquela mãezinha. E chegando lá, ela vai fazer, em vez dela ter uma escuta, ela pode erroneamente fazer uma abordagem baseada no que ela ouviu para a depressão pós-parto. E muitas vezes não é caso de depressão pós-parto. Nós estamos falando aí de violência obstétrica. Aquela mãe está ali perdida por uma série de manobras que aconteceram ali durante o parto, que eu já citei para vocês, porque ela não está conseguindo dar de mamar, e aquela enfermeira se dirigiu a ela daquela maneira, e ela está perdida, e aí ela espera que aquele, é a última luz no fim do túnel ali, que aquele profissional vai orientar. E se ele olhar para ela de forma errônea, temos uma sucessão de erros. Essa mãe sai dali completamente perdida, sentindo culpa, onde que ela errou, sentindo-se incapaz, porque essas são as consequências da violência obstétrica. Um sentimento de inferioridade, de impotência, de não sentir-se capaz, que ela não vai dar conta daquele bebê. Por que que eu coloquei um filho no mundo? É uma frase que eu ouço demais. Eu acho que eu não estava preparada. Então, momentos que deveriam ser de alegria, curtir a chegada do bebê, tão esperado, eles podem ser traumáticos. E isso vale também, gente, para outros casos onde, por exemplo, eu já atendi vários, onde aquela mulher, ela, o casal, enfim, ali, eles não podem ter filhos, né, biológicos, mas eles acompanham a gravidez de alguém, eu já tive vários casos em que aquele bebê veio de uma outra maneira para aquele casal. E aí aquela mulher que gestou, que também eu faço o acompanhamento, também me trouxe relatos da violência obstétrica. Isso é muito comum, principalmente no pré, no antes, no pré-natal, porque, pasmem, existe ainda muito preconceito, onde eu esqueço a parte técnica que me compete e eu trabalho com achismo, com julgo de valor, baseado no que eu acredito, na minha religião, em senso comum. E isso não cabe, gente, em contexto clínico. Eu não posso fazer isso, porque eu mudo toda a vida de uma pessoa. E depois, ela é número, é só mais um. Ela sai dali e olha o tanto de gestante que essa pessoa vai atender. E o que ela faz com aquela informação que foi dada para ela? Aquele julgo, aquele dedinho apontado. Mas por que você é barriga de aluguel? Mas por que? Você vai dar mesmo esse bebê para aquele casal? Então, eu recebo também essas mulheres lá no meu consultório. Aí eles me perguntam, Kátia, o que fazer quando isso já aconteceu? Aonde que eu recorro? Tem algum lugar? Tem vários lugares. Então, a gente tem desde a ouvidoria do hospital, a gente tem defensoria pública, nós temos aí alguns disques, né? A gente tem um disque saúde, que é 136, nós temos o 180 para a gente falar sobre essa questão da denúncia da mulher, a gente tem a questão dos planos de saúde, né? Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, nós temos que recorrer a esses órgãos. Quando estamos fragilizados, a gente consegue? Não. Muitas vezes nós não conseguimos. Por que da importância de momentos como esse aqui, essa noite? Porque nós somos os multiplicadores. A gente aprende, a gente faz trocas o tempo todo. A Kátia não sabe de tudo, estou longe de saber, eu estou sempre aprendendo com outros profissionais, mas a gente vai multiplicando. E aí um dia alguém te pergunta e você fala, olha, uma vez eu assisti uma palestra e ela falou isso, isso e isso, assiste lá, entra na internet, procura, porque eu lembro que ela falou sobre isso, tem aonde denunciar. E aí, em alguns outros casos, além de multiplicadores, a gente pode fazer o papel de rede de apoio. Aquela mulher está muito fragilizada,
ela não tem forças nem para ir lá fazer denúncia. E eu posso ser aquela que vai oferecer a carona, mas que é necessário naquele momento. Imagina, lembra da mulher sozinha que eu contei para vocês? Que elas são muitas, muitas. Gostaria, Kátia, de contar no dedo e falar, olha, não enche os dedos da minha mão, as mulheres que passaram por isso. Mas, infelizmente, as estatísticas dizem o contrário. São muitas, são milhares que passam por isso. E a gente está falando de Brasil, imagina nível mundo, né? O quanto que isso acontece. Por que que nós precisamos denunciar? Por que que nós precisamos? Ai, Kátia, mas não vai dar em nada. Vai sim, porque lá atrás eu era da... Kátia, os homens... Oi? Voltou? Ah, então tá bom. Retomando. Imaginem vocês, há um tempo atrás, que nós não tínhamos, por exemplo, a Lei Maria da Penha. E aí, muitas mulheres evitavam fazer as denúncias porque elas falavam assim, vai ser muito pior, porque ele vai pagar uma cesta básica, ele vai ficar bravo, ele volta e me mata. Mesmo, mas aí a gente teve a lei, e essas mulheres foram se encorajando, e aí tem o botão do pânico, que eu citei para vocês aqui na minha cidade, e aí tem aí o que as mulheres de Campinas citaram para nós, todos os movimentos que são feitos para quê? Para levar informação e acolhimento. Então, o nosso papel é esse também. A gente leva informação, a gente faz a parte do acolhimento e a gente muda estatísticas. É fato. A gente vai ver isso. Ah, Kátia, mas a violência aumentou. Tá, mas as denúncias também aumentaram. E eu também tenho muita mulher que escapou de ser morta. Eu tenho muitas crianças que tiveram a sua vida modificada, que essas mulheres puderam ir para casas de transição, elas foram ouvidas, elas sabiam aonde recorrer. Por quê? Porque as campanhas servem para isso. A mídia, a gente recebe muita informação o tempo todo, a gente filtra e pega o que é bom. E a mídia serve para isso também. Os nossos grupos de WhatsApp são uma forma da gente multiplicar informação. Leve informações sobre violência obstétrica agora para elas. Você já ouviu falar sobre isso? Você já teve alguém, conhece alguém que está passando por isso? E elas vão saber aonde procurar. Eu coloquei aqui, eu acho que o principal que tem que ficar dessa noite é que a gente tem aonde recorrer, porque antigamente nós não tínhamos, isso não era falado, tá? É necessário denunciar, porque a gente salva a vida de outras mulheres. Ah, Kátia, mas já foi. Ah, agora está tudo bem. Que bom que está tudo bem com você, mas nesse momento, alguma mulher está sofrendo esse tipo de violência. Então, a gente ajuda. A questão da sororidade é isso, nós ajudamos outras mulheres. E aí, eu vou deixar aqui para vocês uma sugestão, porque eles me perguntam, tá, e na prática, o que eu posso fazer para evitar esse tipo de situação? Eu posso buscar curso de gestantes, grupos de apoio, desde grupos da sua comunidade até nas redes, no Instagram. Aqui na minha cidade, eu vou deixar esse nome para vocês, porque eu acho muito interessante o trabalho que ela faz. Ela é uma psicóloga, ela atua há 21 anos na área. Ela chama Kátia Sanches, vocês vão achar ela depois lá no Instagram. E a Kátia trabalha, ela tem um olhar maravilhoso sobre isso, de orientação e acolhimento para essas mães. Ela inclui também os parceiros, ela inclui as pessoas que fazem parte daquela gestação, porque a gente está cheio de dúvida, não sabe aonde recorrer, e a Kátia faz um trabalho maravilhoso com outras enfermeiras, com outros profissionais, onde ela vai falar de esperança, ela vai acolher, ela vai falar da parte boa dessa escolha da maternidade e de que tudo vai ficar bem. Por quê? Quando a gente traça um objetivo, quando a gente tem bons profissionais nos acompanhando, quando eu tenho uma rede de apoio, ou mesmo quando eu tô sozinha, acho que estou sozinha, mas eu tenho alguém por mim e eu sou acolhida, eu mudo a história dessa mulher. Então, nessa noite, eu queria falar para vocês sobre isso, sobre violência obstétrica e dizer para vocês que nós podemos fazer a diferença na vida de outras mulheres.
Muito obrigada, Catinha. É sempre um prazer te ouvir, é sempre um prazer aprender com você. O trabalho da comissão é um trabalho denso, nós trabalhamos com todas as formas de violência contra a mulher, é um assunto delicado, mas nós sempre procuramos trazer palestrantes como você que tratam com um toque diferencial, uma gentileza, uma leveza, mas jamais sem perder o foco. Então, minha gratidão, minha amiga, minha parceira de lives, de palestras. Foi incrível a sua palestra, mais uma vez, muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra à nossa diretora, Estela Serafini, para que ela fizesse as suas considerações também. Fábia, doutora Kátia, eu não tenho, na verdade, eu não tenho nem palavras. Excepcional o tema, excepcional a forma como a Kátia colocou este tema, que é um tema tão delicado. Eu não sou mãe, e eu que não sou mãe, fiquei tocada, até estou arrepiada. E pela questão dela falar, você não foi mãe, mas você tem uma irmã, uma mãe, uma amiga, e a gente que tem um nível sociocultural um pouco melhor, nada do que a Kátia falou, ninguém nunca ouviu, entendeu? As nossas amigas ouviram isso, as nossas irmãs ouviram isso. Eu tenho minha irmã mais velha, mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos, meu sobrinho tem 30 anos, e o que a Kátia falou de subir em cima da barriga da mulher para fazer o nenê nascer, aconteceu com ela no país que é primeiro mundo, né? Então, assim, eu não tenho perguntas, eu só tenho agradecimento. Muito, muito, muito obrigada. Algumas coisas que foram faladas eu vou levar, eu vou replicar, né? No meu grupo de amigas, principalmente, porque são questões muito importantes e eu acho que a gente tem que se policiar, porque muitas vezes nós cometemos algum tipo de violência, né? Então, assim, é um exercício diário e assim, por isso que nós temos que conhecer, porque o conhecimento nos liberta. Então, eu agradeço demais e passo aí, retorno a palavra novamente. Fábia, muito obrigada, viu? Obrigada, Estela, pelas suas considerações. Deu para ver que você se emocionou. A Catinha provoca isso. Ela mexe com o seu eu. Eu também não sou mãe de 4 patas, então, assim, ela mexe com o nosso eu, né? É muito interessante, porque todo mundo tem uma irmã, uma prima, aí você lembra, aí você começa a lembrar do parto de uma, do parto do outro, você fala, gente, todas elas passaram por algum tipo de violência obstétrica, e eu, sendo advogada, não identifiquei. Todas elas, por serem da forma mais suave até a pior, como você mesmo falou, que é aquela do forçando a barriga para a criança vir ao mundo, né? Que a gente acha que é tão necessário. Né? Quer dizer, achava tão necessária. Crenças limitantes que a gente vai derrubando também. Muito obrigada, Estela. Gostaria de chamar a nossa conselheira seccional, Thaís Cremasco, para fazer as suas considerações, para você falar o que você quiser, minha amiga, principalmente pelo coletivo que você traz, Mulheres pela Justiça. Obrigada, Fábia. Me junto aqui nas falas da Estela, né? Eu fiquei absolutamente emocionada com a palestra. A Kátia, ela conseguiu trazer para o tema não só situações práticas para que a gente consiga alertar outras mulheres, mas também colocou questões para a gente refletir sobre o machismo. Eu estudo violência obstétrica, não sabia do ponto do homem, nunca tinha pensado nisso. Nunca nenhuma mulher trouxe isso para uma demanda judicial. Então, veja, Kátia, como é importante, né? Nós ouvimos essa ideia da Fábia de trazer uma profissional como você para falar com as advogadas é essencial para que a gente abra os horizontes para entender as demandas.
né? Então, assim, as informações que você trouxe hoje foram de valia muito importante para as profissionais da advocacia, para que a gente consiga replicar. Estão me vendo? Para que a gente consiga replicar as informações que você trouxe para ajudar, sim, outras mulheres. Então, de verdade, queria agradecer, dizer que eu aprendi muito com as suas falas, a forma que você aborda é muito interessante, porque traz essa leveza para o tema, né? Apesar de não ser um tema leve, mas traz a leveza para o tema e fala do principal, porque a violência, ela nos paralisa. Então, a gente conseguir, que é o que a Fábia falou, acontece do nosso lado, acontece com a gente, e a gente não consegue manifestar, ajudar. Então, você trouxe situações práticas que provavelmente vai salvar vida de muitas mulheres e ajudar outras tantas. Então, muito obrigada por essa noite, por essa explanação. Obrigada, Thaís, pelas suas considerações, pela sua fala e pelo toque que você deu com relação a, mesmo você ser uma pessoa que estuda a violência obstétrica, né, nunca ter ouvido falar desse ponto do homem, quer dizer, quanta coisa que a gente tem ainda a aprender. Muito obrigada mesmo. Eu gostaria de chamar a minha VP maravilhosa, Silvia Melges, para fazer as suas considerações. Kátia, parabéns. Mais uma vez, você me emociona, mais uma vez você me toca com o seu conhecimento, com a sua sensibilidade, e quantas coisas que, com a experiência de vida que nós temos e também profissional, quantas coisas que eu não sabia, né? Que nós aqui estamos apontando que não sabíamos. E apesar de ser um tema muito, muito pesado, e você trouxe com uma leveza extraordinária, como sempre, uma sensibilidade. Você é ímpar, parabéns. E parabéns, Fabi, parabéns a todas as mulheres que estão aqui, são mulheres maravilhosas e que, com certeza, vão levar adiante todo esse ensinamento. Uma boa noite a todas vocês. Eu gostaria, minha amiga, de ouvir você, Kátia, tudo que você sentiu, que você passou, nesse momento que você fez essa explanação, porque é muito interessante quando você, depois que você falou, você consegue, assim, ouvir o feedback das pessoas e poder ter uma visão diferenciada. Então, gostaria de ouvir as suas palavras também. Só agradecer, né? Sou eu que ganho mais uma vez com a palestra, com ver o rostinho de vocês, conhecer pessoas novas, né? Tanto carinho que a gente recebe e que cada uma de nós a gente faça a diferença por onde a gente passar, né? Que essa palestra a gente multiplique, foi o que eu falei aqui com vocês, que eu possa contribuir sempre, eu vou estar sempre à disposição de vocês, porque a vida é isso, né? A vida não é só técnica. Eu poderia ter feito ali uma explanação descritiva, poderia estar lendo para vocês termos, né? Lógico que eu leio, eu utilizo deles no meu dia a dia, mas eu pensei em algo, sempre penso em algo diferenciado, se fosse eu ouvindo uma palestra, né? O que eu esperava? Que tipo de explanação, né? Quantas vezes eu estive em palestras que eu senti sono ou que eu não entendia, porque eu falava, meu Deus, esse homem é da onde? É de outra galáxia, eu não chego, né? E outros que agregam tanto sempre que participam, né? Então, eu fico muito feliz com a devolutiva de vocês, em poder contribuir, e a minha palavra é só gratidão, e um beijo enorme para todas. Muito obrigada, Kátia. Eu gostaria de agradecer a diretoria da OAB Campinas, no nome da Estela. Foi maravilhosa essa noite. Gostaria de agradecer a diretoria da OAB São Paulo, através da nossa conselheira seccional, Thaís Cremasco. Gostaria de agradecer o presidente da OAB Prev, Daniel Higgs, que transcende, né?
Gostaria de agradecer a minha VP maravilhosa, Silvia Melges, pela sua emoção, que deu para sentir que ela se emocionou. Gostaria de agradecer a Thaís Vilaça, que fez o convite, vídeo convite, que nós temos o hábito de fazer para as palestras. Gostaria de agradecer aos membros da minha comissão que estiveram presentes, as pessoas que assistiram e acompanharam até o final, aos estudantes, advogadas, munícipes. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês nesse momento. E terminando agradecendo para quem torna essa estrutura sempre possível, que são as nossas superpoderosas da OAB, as nossas meninas superpoderosas. Se não fosse Andressa, Carol, Beatriz, Miriam, todo esse suporte não seria possível chegar ao conhecimento até vocês, porque conhecimento salva vidas. Eu estou muito feliz mesmo. Estreamos assim de forma fantástica o nosso miniciclo dessa nova Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. A temática é densa, mas a Kátia trouxe uma leveza, um cuidado, um carinho, um acolhimento essencial. Então, eu agradeço muito, muito, muito. A mesa foi fantástica, essa mesa virtual. As pessoas que assistiram, participaram. Minha gratidão. Muito obrigada e boa noite para vocês. Amanhã tem mais. Amanhã tem a Ana Carolina, que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual, que ela vem trazer as formas de violência, né, que as mulheres trans e travestis sofrem dentro do contexto da Maria da Penha. É também uma temática densa, mas quem conhece a Carol sabe que ela traz assim um cuidado, uma delicadeza, até não falar. Então, eu aguardo vocês amanhã às 7h da noite. E, mais uma vez, gratidão. Muito obrigada. Boa noite, gente.